Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Bom, a gente está no mês de junho. Em outras épocas a gente estaria... Seria a época de festas, né? E falando em festas, nos últimos anos aí a gente comentou a respeito de algumas delas. Isso envolve todas as festas, porque algumas delas elas têm certas origens que não são cristãs, mas até aí algumas delas não tem problema nenhum, não tem nada de espiritual por trás, não tem nenhum problema a gente participar das festas ou até mesmo criar algumas delas. Outras já não, elas têm uma origem que tem algo de espiritual e que não tem a ver com Deus, muito pelo contrário. Então por isso a gente tem que ter esse critério, tem que ter um critério baseado na fé para saber qual delas que a gente participa e qual que não. O que nos faz, né, como cristão que entende o motivo de certas festas, você simplesmente não participar, com todas as consequências que vêm, né? Por exemplo, você ter que explicar para uma criança que tal festa que parece tão divertida, não, você não pode ir por causa disso. Não cheguei nesse ponto ainda, mas já estou vendo a encrenca que eu vou ter que explicar em casa para dizer, não, essa festa não, ou aquela festa também não, né? Só que aí tem aquele outro extremo de tudo é mal, tudo é impuro, vamos eliminar todas as festas. Não. Porque aí a gente volta, e até mesmo a escritura que o Levi citou, está falando sobre festa dos pães sem fermento. Aí você pensa, festa é festa, só que é pão sem fermento. Eu tive o privilégio, né, de estar em Israel exatamente nessa época, porque existe ainda, é basicamente a semana da Páscoa, né? E o fermento é eliminado. Então eu cheguei lá, hora, não sei lá, almoço, na janta, tá bom, vou lá. Comida já você tem que se acostumar com a comida. Fala, deixa eu comer uma pizza então, vai, para ficar mais ou menos o mesmo padrão. Vou pegar uma pizza. Aí pedi, e estava lá oferecendo a pizza, beleza. Aí recebi a pizza. A pizza, o que vai na pizza? Farinha, água, sal? Na massa vai mais o quê? Fermento. Vai, mas não tem fermento. Então, nessa época não. Então chegou o quê? Uma pizza, uma massa sem fermento, que literalmente é uma bolacha. Então pense numa pizza feita com bolachas por baixo, né? Era isso. Mas é isso, né? E vou falar, devolve aqui, tô aqui de volta, eu não aceito isso aqui. O que vocês fizeram? Não, porque é assim, né? Aí você fica pensando, imagina uma festa italiana, né? Você fala, vou comer um monte de massa, mas não tem fermento, então nem vou, né? Então por mais curioso que pareça, mas era uma festa, então não significa que as pessoas iam lá para a festa porque Deus tinha mandado que fosse e todo mundo tinha que ir porque Deus tinha mandado fazer a festa e todo mundo fica com aquela cara, eu vou comer essa coisa horrorosa aqui. Isso é uma festa. Então festa é sim celebração. Então independente de ter fermento na massa ou não, existia festa, existia celebração. E o que a gente vai falar aqui hoje é sobre alegria. Lá em Filipenses, a gente vai ler em Filipenses, começando com um trecho no capítulo 1. E eu realmente pensei nisso, porque nós não podemos pensar o que talvez muitos pensam sobre uma vida cristã ser a coisa mais chata do mundo, porque Deus elimina tudo aquilo que dá prazer. Tudo que é legal tem que tirar. Filipenses, vamos começar no capítulo 1, depois a gente vai para o 4.
Então, como eu disse, festas, se você vai lá no Antigo Testamento, você vai encontrar diversas festas. E não é que era para você ir para a festa porque Deus tinha mandado que fizesse a festa, então você tem que colocar uma máscara de sorriso, né, e sair lá pulando de faz de conta. Ou só porque Deus mandou, então você tem que fazer cara de alegre porque Deus mandou fazer. Não. É exatamente por entender quem Deus é e por entender tudo o que Ele fez por você, tudo o que Ele fez pela nação, você reconhece e aí você comemora. Então, como cristãos, nós temos ainda mais motivos, apesar de na situação atual a gente não ter condições de fazer festas físicas, né? Mas assim que for possível, a gente tem que realmente pensar. Nós temos mais motivos ainda para fazer celebrações e festas por causa de tudo que Deus faz. E a gente vai falar agora sobre, digamos assim, o que faz a festa ser uma festa, que é a alegria, né? A celebração. Então, em Filipenses, vou começar aqui, capítulo 1, versículo 3. Aliás, vamos começar do 1 para a gente entender quem está aqui no meio. Paulo, então, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo e Timóteo estão escrevendo. Na verdade, aparentemente Paulo, digamos assim, Paulo citou, quer dizer, narrou a carta e Timóteo escreveu, ou Timóteo participou da carta, né? E ele está mandando essa carta para todos os que estão em Filipos, que era uma cidade onde tinha a igreja lá. E aí, graça e paz da parte de Deus. E vamos começar aqui com a ação de graças, mas primeiro vamos fazer uma oração. Deus, obrigado em primeiro lugar, porque nós temos todos os motivos para nos alegrarmos com tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado em primeiro lugar por ter oferecido Jesus Cristo em nosso favor. Obrigado por nos dar esse presente e a chance de termos uma vida eterna, porque é isso que o Senhor nos promete, por meio do perdão dos nossos pecados que o Senhor ofereceu gratuitamente. Obrigado por ter nos dado todas essas coisas. E eu oro para que o Senhor nos ajude a compreender por meio das Escrituras e por meio também de tudo que o Senhor faz na nossa vida, nós possamos compreender o quanto nós temos que ser gratos e estarmos alegres com tudo que o Senhor faz, o que o Senhor ainda vai fazer, e que mesmo no meio das tribulações, das dificuldades, nós temos muitos motivos para agradecermos ao Senhor. Te pedimos por isso, por favor, nos ajuda agora a nos concentrar e a retirar vida, tirar espírito do meio das palavras que nós estamos lendo aqui. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, versículo 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então aqui ele começa agradecendo a Deus por essa igreja. Então ele lembrava das pessoas dessa cidade e agradecia a Deus por elas. Porque a igreja cooperava com o Evangelho. Tá bom. Versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus.
Tudo muito bonito, né? Você lê essas coisas. Só que talvez você acaba passando batido, porque tem umas palavrinhas aqui no versículo 7, que talvez você passa assim, umas coisas aqui de corrente. O que ele quis dizer com isso? Pois, quer nas correntes que me prendem. Ou seja, ele estava preso com correntes. O que ele quis dizer com isso? Literalmente, ele estava preso. E aqui mostra também um pouquinho de como era na época. Não era cela. Era um porão onde as pessoas eram jogadas e eram amarradas, presas com correntes. Acorrentada. Não sei se era braço, perna ou os dois. Mas a pessoa ficava lá acorrentada naquele buraco. E essa era a situação de Paulo. Então agora a gente começou a ter um pouquinho mais de contexto e de entender quem está falando, em que situação. E aí se você volta para ler todo o restante, você pensa, peraí, alguém que está preso num buraco mal cheiroso, né? Porque não tinha banheiro para ir para algum lugar, não leva no banheiro, não tinha. A gente está falando de 2000 anos atrás. E esse homem aqui estava preso. E talvez para alguns de nós, a gente pensa assim, como que eu me sentiria se, e talvez você se sinta hoje, o que aconteceria se Deus me fizesse passar pelo pior, porque exatamente por defender o Evangelho, exatamente por assumir a fé cristã, de repente acontecem umas coisas que parece que é o contrário. Em vez de ser abençoado e ter vitórias, é o contrário. Eu tenho uma derrota. Então se você pensa assim, porque eu penso também, né? De início pelo menos eu não ficaria feliz, e talvez no fim também não. Eu teria muita dificuldade, eu preciso me concentrar. O que está acontecendo aqui primeiro, e depois orar a Deus, meditar em tudo e pensar. Não, Rubens, o que está acontecendo aqui, primeiro, se está acontecendo, Deus tem controle. E segundo, se você está passando por algo que profetas passaram, que os apóstolos passavam, que muitos cristãos passaram no começo, para você é um privilégio. E você tem que se alegrar com isso e não se entristecer. O que para nossa mente humana é o contrário. Como assim eu vou me alegrar por estar na pior? Nunca. Mas essa é a mente de Cristo. E isso faz com que seja realmente um desafio, e para alguém que não é espiritual é completa loucura. Como assim eu vou assumir a fé cristã e eu ainda tenho que ficar feliz quando eu estou na pior? Como assim? E aqui a gente vê o coração de Paulo, como que estava. Ele, em vez de ficar lá se lamentando e chorando o tempo inteiro e mandando cartas, vocês, me tira daqui, alguma coisa assim, me arranja um advogado. Ele está aqui, lembrou de uma igreja em outro lugar e começou a escrever, agradecendo por eles. Olha, eu agradeço a Deus por vocês. Eu me lembro de vocês com alegria. E no meio ele fala, olha, quer vocês estejam que nem eu, assim, acorrentados, seja se vocês estão livres e estão anunciando a mensagem, nós estamos da mesma forma participando do Evangelho. Defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, olha a diferença de mentalidade que existe, e pelo menos deve existir, né? Entre alguém que pensa, eu só quero ter coisas, entre aspas, boas e agradáveis, só quero ter vitórias na minha vida. E aqui a gente vê um apóstolo agradecendo pelas igrejas por aí, sendo que ele está preso, né? E seria condenado e morto depois.
E aí continua no versículo 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então a oração dele pelo menos aqui nesse momento, me tira daqui, dá um jeito, isso aqui não é lugar para mim, eu sou apóstolo, vocês estão pensando o quê? Não, ele simplesmente está orando, olha, eu vou orar por vocês, e que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, ou seja, cresçam para conhecer mais de Deus, para entender mais de Deus, e para passar a pensar como Ele, pensar como Cristo, pensar como Deus, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então nós precisamos, em primeiro lugar, crescer com Deus, crescer no nosso entendimento, crescer nas nossas emoções, de forma que elas estejam mais próximas de Deus, para que aí a gente possa discernir o que é melhor. E discernir é difícil, né? O que eu estava falando fora do ar, agora há pouco, é verdade. Nós somos bombardeados com informações do mundo, não é só da cidade ou do país, do mundo inteiro. E a gente vive numa espécie de uma névoa, e a gente tem que procurar entender, o que é a verdade aqui no meio disso tudo? Ou as coisas que acontecem, ou deixam de acontecer, e as decisões que nós temos que tomar na nossa própria vida prática. Como que eu tomo essas decisões? Qual é o parâmetro que eu uso? Como que eu escolho entre uma coisa ou outra? Então aqui, nós precisamos crescer em amor, em conhecimento e em toda percepção. E tudo isso falando espiritualmente. Nós temos que crescer no relacionamento com Deus, aprender com Deus para poder discernir e escolher o que é bom aqui e o que é ruim. Porque tem horas que fica bem bagunçado. Né? O mundo consegue misturar as coisas de um jeito que você acaba ficando perdido em algum momento. E você já não sabe muito bem. Em alguns momentos fica claro, mas em alguns momentos a coisa fica confusa. Aí você já não sabe muito bem, será que eu realmente estou certo? Porque parece que está todo mundo falando aquilo e eu ainda estou olhando para cá. Será que eu fiquei para trás? Será que eu perdi alguma coisa? Eu não entendi alguma coisa? E o mundo está lá na frente e eu estou ficando para trás? Será? Então nós precisamos desse entendimento espiritual. Nós precisamos do conhecimento da palavra, do que está na Bíblia, e nós precisamos da ação do Espírito Santo para nos ajudar a escolher o que é bom e o que é ruim. Aliás, escolher entre os dois, mas entender o que é bom e procurar, obviamente, escolher o que é bom. Mas discernir, saber separar o que é bom e o que é ruim, não é simples. E nós precisamos de Deus para isso. E o objetivo disso tudo é o quê? Para a gente não cair numa cilada, para a gente não se dar mal na vida? Não. A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, para nós podermos nos guardar do mal e termos a salvação um dia, por nós nos mantermos puros espiritualmente, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. E aqui a gente tem que lembrar lá de João, provavelmente capítulo 15, quando Jesus fala sobre a comparação com a videira. E lá ele fala, vocês têm que estar ligados a mim, porque eu sou a videira. E só quem está ligado a mim dá fruto. Porque sem mim, ele fala literalmente isso, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Né? Chega a ser decepcionante, para não dizer depressivo. Né? Como assim? Eu não posso fazer nada? Eu sou inútil assim?
E aqui fala que nós precisamos de tudo isso para ter discernimento, para poder continuarmos puros e irrepreensíveis, cheios do fruto da justiça. E esses frutos da justiça, quer dizer, fazer o que é bom, fazer o que é certo, vem por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos da inspiração de Jesus Cristo para fazer o que é certo. Né? Não dá para ser um artista e falar, eu tiro inspiração de mim mesmo. Eu olhei para as nuvens no céu e eu vi umas coisas e eu me inspirei a fazer uma coisa grandiosa. Não, a nossa inspiração é Jesus Cristo. Por meio dele nós conseguimos a inspiração para fazer o que é bom. Porque, como seres humanos, nós temos a tendência de fazer algumas coisas boas e outras horrorosas. Nós temos a tendência para os dois. Nós precisamos de Jesus Cristo para nos inspirar a fazer só o que é bom. E ter os frutos da justiça. Então, por fim, agora a gente vai lá no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. E aqui a gente vai ver o que é o segredo, entre aspas, o segredo da alegria. Capítulo 4, versículo 1. Então Paulo continua aqui. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então, é incrível essa igreja, né? Porque eles só conseguem abrir a boca para falar coisa boa. Né? Parece que não tem problema nenhum nessa igreja. Incrível. Versículo 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Então, pequena pausa. Ele está rogando, né, quer dizer, basicamente implorando, que Evódia e Sintique, e são duas irmãs, que elas vivam em harmonia. Bom, se ele está aqui rogando por isso, é porque provavelmente não estavam vivendo em harmonia. Então tinha alguma encrenca ali entre as duas. Então essa igreja era perfeita? Não. Porque isso não existe. Não existe. Então nessa igreja aqui, primeiro século, onde a gente pensa, essas pessoas aqui tinham que ser para valer, porque se elas abrissem a boca para citar aquilo que a gente cantou agora há pouco aqui, que eu vi escrito 2 vezes inclusive, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Isso custava a sua cabeça você falar isso, porque você está falando, peraí, quem que é rei? Se eu disser que alguém aqui é o presidente da república, provavelmente eu não perco minha cabeça hoje não, mas pode me custar perseguição, pelo menos online, se eu disser que uma outra pessoa, que Jesus é o verdadeiro presidente da república. Aliás, correu isso, podia ser cortado isso aqui, né? Vamos ver o que vai sair. Mas é exatamente a mesma situação, só que naquela época falar isso custaria a cabeça da pessoa, no mínimo. Porque isso era deslealdade ao imperador absoluto e ao Império Romano que comandava lá. Então você não podia falar uma coisa dessas aqui. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Como assim, Rei Jesus? Que raio é esse? E Jesus foi crucificado com qual acusação? De ser um rei, sendo que quem mandava era o imperador romano. Então ninguém podia se intitular rei, não existia outro rei, e não era para ter.
Então tem algumas coisas que, se a gente for parar para pensar, hoje é muito mais fácil. Ou talvez a gente está errando por ser menos radical do que as pessoas eram na época. Mas aquelas pessoas daquele tempo, se elas abrissem a boca para falar que Jesus era rei, custava a cabeça delas. E essas pessoas que estavam nessa igreja, que aparentemente era incrível e que devia ser mesmo, porque Paulo estava agradecendo pela igreja, só que mesmo assim ainda tinha coisa errada ali acontecendo. Então tinha duas irmãs que não estavam se dando bem. E vai se saber o que era, né? Pode ser que uma estava tentando matar a outra. A gente não sabe detalhes, né? Mas alguma coisa estava acontecendo ali. E o próprio Paulo, imagina, ele na cadeia, acorrentado, lembrou das duas e colocou na carta: olha, eu rogo para que as duas fiquem em paz. Não por intromissão, não porque ele queria mandar, mas sim porque ele tinha esse zelo e esse amor pelas igrejas e pelas pessoas dele, não pela igreja como instituição, pelas pessoas. Ele falou: isso aqui para mim é como se fosse uma ferida em mim. É como ter uma visão de uma pessoa perfeita e aí começam a ver rugas. Eu quero dar uma cutucada para tirar essas rugas daí, porque eu quero continuar tendo essa visão maravilhosa. E ele olhava assim. E aí ele falava: olha, por favor, vivam em harmonia. Eu quero ver a igreja crescendo, eu quero ver as pessoas evoluindo, entre aspas, espiritualmente, indo para cima e não para baixo. E aí ele pediu para que alguém ajudasse. E aqui fala: pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Ou seja, ele conhecia as duas como duas lutadoras, que, como eu disse, elas estavam enfrentando um mundo cruel. As pessoas eram entregues à morte por causa da fé. Então essa era a igreja que Paulo estava agradecendo por ela e falando como vocês são incríveis. Tinha problemas ali, mas o que ele enxergava é: essas pessoas ainda estão lutando pelo evangelho. Cada uma delas pode ter algum tipo de problema, mas o que eu rogo é para que cada um lute para deixar essas coisas de lado e para crescerem no amor. Então as duas teriam que crescer no amor e falar: olha, a gente vai ter que passar por cima das nossas diferenças. Se a gente está aqui brigando, a gente vai ter que parar de brigar, por amor a Cristo. Vamos amar umas às outras agora. Paulo está preso lá por causa do evangelho. Que direito a gente tem agora de ficar com essa encrenquinha entre a gente? A gente tem esse direito? A gente não tem. Olha o nosso irmão Paulo como que está lá. Que desculpa a gente vai poder dar para isso? Não tem desculpa. Então essa era a visão que Paulo... Olha como Paulo enxergava as coisas. E aí no versículo 4 ele fala: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Eu conheço essa escritura de algum tempo. Às vezes a gente até ouvia, ou alguém mandava um cartãozinho com essa escritura para dar uma animadinha na gente. Vamos alegrar um pouquinho, né? Vamos ficar um pouquinho alegre, estou muito para baixo. Mas qual que é o segredo dessa alegria aqui? Vamos lembrar, olha, esse homem escreveu isso aqui: alegrem-se sempre no Senhor. Ele estava acorrentado, preso, e provavelmente imaginando: daqui eu acho que eu não vou sair livre. Ele já podia pensar: eu vou acabar morrendo, e a morte não vai ser uma mortezinha leve, não, né? Para dizer o mínimo. E esse homem nessa situação está falando: alegrem-se sempre no Senhor. E óbvio que a chave está aqui no Senhor. E em que sentido? Porque nós precisamos reconhecer tudo que Deus fez e vai fazer por nós. Se eu me concentro no que é mal, se eu me concentro só naquilo que eu não tenho, no que me falta, ou naquele sonho que eu não consigo realizar, o que você vai ficar é amargurado e você vai querer jogar isso para Deus. Porque se Deus é tão poderoso e não conseguiu fazer isso até agora, então Ele não se importa comigo.
Né? É o que alguns pensam, inclusive. Deus não se importa comigo. Quer dizer, na verdade nem existe. Mas quem entende quem é Deus, e aí reconhece que tudo que nós temos de bom foi dado por Ele, e aí realmente é um trabalho forte que você tem que fazer na sua mente, no seu coração, para você se concentrar no que foi bom e que você já recebeu, e não no que te falta. É satisfação com o pouco que você tem, quando você acha que é pouco. Versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Amém. Então, olha como todas essas coisas estão ligadas. E começou falando alegres, né? E aí, provavelmente, se alguém ouve isso pela primeira vez, já começa a mas alegre-se, mas você também tem que ver isso, isso, aquilo. Aí no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então nós podemos ter essa atitude de entendermos, sou grato e fico feliz e fico alegre, quero celebrar as coisas que Deus deu, mas tem algumas coisas também que não é tão simples assim, que eu não posso esquecer e jogar para trás e fazer de conta que eu não tenho, ou que eu perdi. Eu espero algumas coisas de Deus nessa vida. E a mensagem é: não andem ansiosos por coisa alguma. Ou pelo menos a mensagem é: controle a sua ansiedade. Deixe nas mãos de Deus oração e súplicas com ação de graças. E aqui vem ação de graças. Isso é literalmente gratidão. É você expressar sua gratidão. Mas expressar sua gratidão pelo que você não tem? Bom, você tem que agradecer pelo que você já tem. E aí você já tem que pensar em primeiro lugar em tudo que você já tem. Antes. E aí você ora e pede a Deus pelo que você gostaria de ter. E entendendo que talvez o que você quer não é o melhor. E isso você não vai entender hoje. Você vai entender um dia. E aí pode ser que Deus te dê. E ainda assim você tem que ficar com o pé atrás. Opa, olha, Deus deu. Espero que dê. Quer dizer, espero, apesar de que pode ser da própria vontade de Deus. Tá bom, vou tirar o que você quer. Você vai ter suas consequências. E você vai sofrer. Eu não vou te livrar delas. Você vai ficar com as consequências. Você pediu, mas isso aqui é só um ensino para você. Não vai custar sua vida eterna. Você ainda vai ter sua vida eterna. Mas é uma pequena lição para você entender que quando eu te dou alguma coisa, e quando realmente vem de mim e eu quero te abençoar, vem. E talvez o que eu não te dou é para o seu bem. E você não vai conseguir entender isso em vida, nunca. Você vai morrer sem entender. E nós temos essa limitação, nós somos seres humanos. Tem coisas que a gente não vai entender nem no último dia. A gente não vai entender, porque nós estamos presos nesse corpo e nesse tempo. E Deus é muito superior e muito acima. Só Ele entende tudo. Nós entendemos um pouquinho. Então, com tudo isso, é para mostrar que a vida é extremamente confusa. E ela é. Então, se a gente se agarra a tudo que nós queremos o tempo inteiro, é exatamente por isso que algumas pessoas se entregam à perdição. Porque elas não se controlam e elas querem viver tendo tudo que elas querem. E algumas pessoas têm esse poder, elas conseguem. Elas conseguem ter o que elas querem. Inclusive isso é até elogiado no mundo. Olha, essa pessoa, quando ela quer alguma coisa, ela consegue. Cuidado quando você ouve isso. Porque a pessoa pode querer a destruição dela sem ela saber, e ela consegue. Agora, quem vem de Deus,
Versículo 6. Não andem ansiosos. Então você quer alguma coisa, coloca na mão de Deus. Amém. E entenda que talvez o que você quer é péssimo. Péssimo. E pessoalmente, sério, hoje eu estou num momento exatamente assim. Eu tenho uma decisão para tomar e depois de um ano eu pensei, será que essa decisão realmente é a melhor? Porque, entre aspas, está na minha mão simplesmente jogar no lixo e falar, esquece isso aqui. Ou então, não, eu vou em frente. Literalmente, eu estou há um pouquinho mais de um ano nessa. Faço ou não faço? Faço ou não faço? E continua lá uma certa ansiedade. Já foi muito maior, diminuiu, mas ainda está lá, porque eu sei que em teoria está na minha mão. Eu posso tomar uma decisão e fazer, eu vou para cá ou para lá. E eu tenho uma leve consciência de que eu não consigo enxergar para onde eu sou vai. Eu não sei o que vai acontecer se eu vou para cá e não sei o que acontece se eu vou para lá. Eu posso me arrepender no futuro, tanto de um quanto do outro. Tenho que entregar para Deus. Literalmente, chegou um ponto que agora eu sei, eu tenho que entregar isso para Deus. Porque agora eu acho que eu estou consciente de que o que Deus escolher vai ser melhor. Porque eu não consigo mais enxergar. Eu não sei se o resultado vai ser bom se eu for para cá ou se eu for para lá. Não sei mais. Antes parecia claro, agora já não parece mais. Então, nós apresentamos, com oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, aquela paz que nós falamos, quando a gente começa a pregação, parece que é bonito falar assim, as cartas, normalmente começam a paz, a gente se saúda a paz. Só que essa paz significa o quê? Que paz é essa? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. É a paz de espírito que Deus dá. Quando nós entregamos as coisas para Deus, e aí a gente pode dormir tranquilo, porque nós tomamos a decisão de deixar na mão de Deus. Óbvio que tem algumas coisas que não dá para a gente deixar, entre aspas, na mão de Deus. Se você sabe que é certo, se você já sabe que é certo, se é uma questão de escolher entre o bem e o mal, não tem que deixar na mão de Deus. É sua decisão e é você que tem que fazer isso. Amém. Não é jogar para o ar, vamos ver o que Deus faz. Não, é você. Você tem que assumir. E é por isso que tem momentos que a gente é complicado. A gente precisa desse discernimento de Deus para entender, aqui sou eu que tenho que me mexer, porque é minha atitude. Inclusive, Deus vai me julgar por essas coisas, pelo que eu fiz na minha vida, e essa é uma delas, porque eu tenho a chance de escolher entre o bem e o mal. Para que eu vou jogar? Vou jogar nas costas de outra pessoa? Ou de Deus? Deus faz aí porque eu não sei por onde. Não, você sabe, a Bíblia fala o que tem que fazer. A tua consciência vai te falar, você tem que fazer isso ou aquilo. Então é você, é sua responsabilidade. Agora tem coisas que você vai querer pegar com as suas mãos e que não deveria ser. E aí sim você tem que pensar, opa, peraí. Será que isso aqui eu estou fazendo porque é o certo, ou deixando de fazer o que é errado, ou eu estou fazendo simplesmente por minha própria vontade? Se é por sua própria vontade, entregue na mão de Deus. E procura discernimento de Deus para daí você poder assumir e tomar uma decisão na sua vida, se for o caso, Mas aqui fala sobre essa paz de Deus, e essa paz ela vem de nós entregarmos as coisas para Deus. O que é para ser entregado para Ele, Entregue para Ele. Versículo 8, finalmente, e aqui mostra como a mentalidade é tudo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém. E mais uma vez, e o Deus da paz estará com vocês. Porque essa paz a gente consegue quando nós entendemos que nós fizemos o que era o melhor
de acordo com as nossas habilidades, a gente fez o que podia, de acordo com o nosso conhecimento de Deus. Então eu fiz o que eu acreditava que era o certo, tenho minha consciência tranquila, e todo o restante que eu não consigo fazer, eu deixo na mão de Deus. E pronto, estou em paz. Quem não está em paz é quem acha que toda hora tem que ir lá e fazer alguma coisa. Falou, opa, não, eu acho que alguma coisa eu esqueci, alguma coisa eu perdi, alguma coisa, não, está faltando, eu preciso me mexer. Não, aí você está lá à noite pensando, o que eu tenho que fazer, o que falta, o que eu esqueci aqui, alguma coisa no plano não está certo. Se eu não fizer, e aí você vai lá e começa a remoer, falta de paz. Né? Paz não é viver numa ilha paradisíaca, não é estar cheio de dinheiro, aliás, muito pelo contrário. É poder colocar as coisas na mão de Deus e saber, olha, minha consciência está tranquila porque eu fiz o melhor. E Deus vai fazer o restante. Mas, para ter essa mentalidade, tá aqui, ó. Pensem nessas coisas. Escolha o que você pensa. Escolha. Se você está ouvindo alguma coisa que você reconhece, isso daqui pode ser até um pouco agradável, mas no fundo isso aqui é lixo. Isso é lixo, isso não é de Deus. Corta, arranca, joga fora. Porque as coisas se acumulam. E conforme nós vamos ouvindo algumas coisas que não são de Deus, a gente acha que é pouca coisa, que não nos afeta. Mas no longo prazo, se a gente vai ouvindo, aceitando, nós passamos a ter a nossa mentalidade mudada por essas coisas que a gente está ouvindo, que não são de Deus. E isso exige muito cuidado. Muito cuidado. E ainda mais no mundo de hoje. Houve um tempo em que você não sabia de nada. O mundo estava acabando e você nem sabia. O mundo podia acabar e você não saber. Você nem saber, ia cair uma bomba atômica na sua cabeça, você não sabia o que é isso aí, bum, acabou. Você nem tinha ideia, você não sabe nem se tem outro país. Alguém fala o Acre não existe. Né? É verdade, nunca fui para lá, vai saber se tem mesmo. A gente podia morrer de ignorância. E hoje nós somos bombardeados, a gente ouve até que não quer, de tanta coisa que vem em cima. E se a gente começa a escolher as coisas pelo que, isso aqui, que interessante, olha que legal isso aqui, gostei do que falaram ali, e você vai seguindo aquilo, se isso não é de Deus, isso pode fazer a sua cabeça e pode matar a sua fé, inclusive. Matar a sua fé. Então, aqui fala, enche suas mentes, né? Enche suas mentes, está escrito em outro lugar, mas aqui fala, pensem nessas coisas. E quais? Tudo que for verdadeiro, começa já por aí, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Ou seja, o que é bom. Então, nós temos que escolher o que é bom. E o que é ruim, você tem que eliminar. Ou se você ouvir uma coisa que é ruim, preste atenção na sua reação. Se a sua reação for de indignação pelo que é mal, nojo, então tá bom. Isso mostra que você está reagindo bem àquilo que é mal. Né? Porque Deus também odeia o que é mal. Ele odeia. Então se você começa a odiar aquilo que é mal, isso mostra que você está começando a purificar a sua mente, purificar seu coração, e você está começando a pensar como ele. Ou pensando cada vez mais como ele. Bom sinal. Agora, se aparece uma coisa nojenta e você acha, que legalzinho, que bonitinho, perigo. Perigo. Então, preste atenção na sua própria reação ao que aparece na sua frente. E tome esse cuidado. E construa a sua fé, construa suas convicções, não se deixe levar por qualquer lixo que aparece por aí. E aí, para terminar, no versículo 10,
Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Talvez, se você entender pelas entrelinhas aqui, será que Paulo está falando, vocês me abandonaram, estou aqui preso, mas aí parece que agora vocês lembraram que eu existo, né? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Bonito, né? De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Ou seja, aparentemente, ou realmente tinham esquecido de Paulo, ou vai saber, de repente nem sabiam que ele estava preso, aí quando descobriram, Paulo. Ou talvez esqueceram de Paulo até ele ter sido preso. Aí quando ele foi preso, o pessoal falou, não, mas assim também não, Paulo. E aí escreveram alguma coisa para ele. E aí Paulo está descrevendo aqui, vocês agora, vocês lembraram de mim, voltaram a pensar em mim, que bom, né? E aí ele fala, né, inclusive uma escritura que é muito, muito citado, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas qual que é o contexto? O contexto eu já passei por um monte de situações e eu aprendi a estar contente em todas elas. E não é um mantra agora que eu vou ficar repetindo, eu estou na pior, mas eu vou ficar repetindo esse versículo 13 aqui até que a coisa melhore de novo. Não. Ele realmente falou isso porque ele quis dizer isso, porque ele vivia isso. Olha, eu posso passar fome, vou continuar alegre com Deus. E se eu conseguir comer, vou ficar alegre também. Bom, isso é desafiante demais. Mas isso que ele escreveu aqui. E ele falou isso, eu vou ficar contente, não importa o que aconteça. Difícil. Mas aí ele fala, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Ou seja, agora que eu estou preso aqui, vocês estão querendo fazer alguma coisa por mim. Que bom que vocês estão fazendo isso. Vocês fizeram bem. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Ou seja, essa igreja, ela chegou a ajudar Paulo, e pelo jeito era mantimentos ou financeiramente, mas de alguma forma mandaram algum tipo de ajuda para Paulo. E foi a única que fez isso. Né? 17. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Então, olha o que Paulo pensava sobre a igreja. Olha, o que eu quero ver na igreja eu quero ouvir notícias boas para saber, isso aqui está entrando na conta, né, na conta virtual do céu. Eles estão fazendo coisas boas. E eu sei que, como Jesus falou, né, o que você faz, se você pode ajuntar tesouros no céu com as suas boas ações. Então, vocês estão fazendo coisas boas por mim. Vocês fizeram naquela época. Então, isso para mim significa, isso está entrando como crédito no céu para vocês. Eu me alegro com isso. E de certa forma é uma boa maneira de pensar. Faço coisas boas, eu amo a verdade e pratico o bem. E essas coisas vão sendo creditadas a mim, como se fosse uma conta de investimento, só que no céu. E aí vai só somando. Bonito pensar. Versículo 18. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Opa! Tá
Paulo acabou de receber alguma coisa deles. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém. Bonito, né? Versículo 20. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. E aí, terminando, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Os irmãos que estão comigo? Bom, ele estava na cadeia. Então, esses irmãos estavam aonde? Quer dizer, pelo que dá para deduzir da Escritura, provavelmente eles não estavam com Paulo do lado de fora. Talvez. Mas aparentemente não, na cadeia. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. E aí fica aquela coisa, né? Estão no palácio de César. Assim, se Paulo estava preso por causa do Evangelho, aí como a gente imagina, tem gente dentro do palácio de César, sendo cristão, sendo que o próprio apóstolo está preso. Ou seja, ou eles estavam em segredo lá, ou tinha uma coisa muito estranha, porque alguns estavam sendo protegidos e não iam para a cadeia, e só Paulo estava lá com mais alguns. Ou talvez seja uma maneira muito suave de dizer que o palácio de César, na verdade, era a própria cadeia. Aquilo é o palácio de César, e ele falando, todos os santos eles enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César, os que estão presos aqui, os que estão na cadeia. Um pouco difícil aqui de entender exatamente o que ele quis dizer. Mas talvez sim, alguns que estavam no palácio de César. Lembrando, César era o imperador romano e era quem mandava em tudo, era mais do que mandar num único país, era um império de diversas nações e eles mandavam, e eles eram literalmente ondas e ondas de perseguição a cristãos, eles não queriam aceitar que houvessem cristãos. Então esse era o clima em que as pessoas viviam naquela época. Então quando a gente pensa em tudo isso e no exemplo que Paulo deu, nós temos que pensar no nível de gratidão que precisamos ter. Então, quando a gente se senta para poder ter uma refeição, é a comida, é o direito que você... Foi algo que Deus te deu, Ele te considerou no direito de ter a sua comida, você tem que agradecer. São essas pequenas coisinhas do dia a dia que você tem que parar para pensar: Deus, obrigado por me dar isso daqui. Porque você poderia não ter. E tem gente que realmente não tem. E não é conversa de começando a faltar comida aqui no Brasil. A gente está falando sobre gente que está passando por situações horrorosas. Outro dia eu até compartilhei acho que foi com o Isaac, uma história real de pessoas que estão passando por isso hoje. Que não dá para acreditar. Você acha que essa mulher deve estar mentindo, ela deve ter inventado essa história toda para poder ficar famosa. De falar que ela literalmente tem que viver, ela tem que caçar libélula e gafanhoto, porque não tem mais nada que comer em certos períodos do ano. E literalmente o governo do país proíbe as pessoas de tentar produzir ou vender qualquer coisa. Proibido. Só o governo determina o que pode ser feito, trabalhado ou produzido. Aí você pensa, não é isso. Ela falou, a gente não consegue pensar em nenhuma outra coisa a não ser conseguir comida. É a única coisa que se pensa. Não se pensa em outras. É a única coisa. Porque você vive dia por dia e depende desse tipo de coisa, de caçar inseto para conseguir sobreviver. E talvez seja como você. O que você está pensando agora é exatamente o que eu pensei. Será que essa história é verdade? Porque é muito absurda. É absurda. Mas se você pensa que pode ser sim verdade, pode. E muito provavelmente é. Eu posso até, para quem tiver interesse, eu posso citar as fontes, né? Eu posso entregar isso, porque não estou inventando história agora. Mas a gente tem que pensar que tipo de gratidão nós temos pelas pequenas coisas. Ou seja, nós nos alegramos, nossa vida demonstra alegria.
ou a nossa vida é decepção, é tristeza por tudo que a gente não tem, que não conseguiu, ou por um monte de derrotas que a gente teve. Não. Pense em tudo que Deus já te deu. E para você que é cristão, ainda mais, você tem a promessa da vida eterna, que vale mais do que qualquer outra coisa. Então é isso que você tem que ter em mente. Então, como Paulo fala, alegrem-se no Senhor. Vamos terminar com a oração. Deus, obrigado por nos dar todas essas lições, e eu te peço que o Senhor nos ajude a manter gratidão por tudo que o Senhor nos dá. Porque se nós paramos para pensar em tudo que nós temos, até mesmo toda a nossa criação, toda a nossa história, tudo que nós passamos, esses anos de vida, cada um de nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo, mesmo se tudo parasse hoje. Mas o Senhor continua sendo fiel, continua sendo bondoso conosco e nos dando tantas coisas. Obrigado por usar essas escrituras para nos colocar no lugar certo, que é de entender que tudo que nós temos, nada pode vir do nosso próprio esforço, tudo foi dado pelo Senhor, tudo foi dado com a tua permissão, que muitas das coisas que nós temos hoje foi porque, mesmo que seja com o nosso trabalho, foi porque o Senhor nos deu os dons. O Senhor nos deu dons para que nós pudéssemos trabalhar e produzir algo e ter o nosso sustento. E todas essas coisas foram dadas pelo Senhor. Obrigado por tudo isso. Eu te peço para que o Senhor nos ajude a ter um coração e um espírito de querer celebrar o Senhor. Talvez em breve, quando for possível, e realmente podemos fazer festas para agradecer ao Senhor, para poder nos alegrar juntos por tudo que é bom que o Senhor nos deu. Oro também para que o Senhor ajude cada um que esteja passando por dificuldades, como todos nós passamos, mas um mais do que outros. Talvez alguns com situações mais delicadas e mais sensíveis que os outros. Eu oro para que o Senhor conforte cada um, mas ao mesmo tempo que o Senhor ajude cada um a ter alegria. E eu oro também por aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor. Eu oro para que essas pessoas possam enxergar esse testemunho de Paulo, testemunho dessas pessoas que viveram e passaram por situações terríveis e mesmo assim decidiram ter vidas alegres, mesmo assim decidiram se considerar satisfeitas com o que elas tinham, porque elas entenderam que tudo vem do Senhor e que desejam ter uma vida pura, uma vida verdadeira, uma vida honesta, com frutos de justiça. E eu oro para que essas pessoas possam tomar essas decisões, que elas possam tomar, na verdade, a única decisão, que é de se arrependerem dos seus pecados e iniciarem uma vida nova com o Senhor e recebendo esse presente, essa promessa da vida eterna. Que a vida eterna seja o motivo de maior alegria para nós. E o Senhor sabe como nós somos limitados, como é fácil esquecer da vida eterna e começarmos a pensar em tudo que existe na nossa vida, ao nosso redor. E começar a pensar em tantas coisas que nós ainda queremos ter, ou que perdemos. Por favor, nos ajuda a lembrarmos que é o Senhor que dá tudo, que pelo Teu amor o Senhor vai deixar de nos dar algumas coisas, porque o Senhor sabe que não é bom para nós. Mas que nós possamos também ser, em primeiro lugar, gratos já pelo que nós temos. Eu te peço por isso. Por favor, nos acompanha nessa semana que está pela frente. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.